E agora nós vamos bater um papo com o fotógrafo santista Marcos Piffer, que está lançando 5 livros ao mesmo tempo. Isso mesmo, gente. Ele vai conversar com a gente agora ao vivo aqui no estúdio. Tudo bem, Marcos? Tudo Bom bem, dia para você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença, trazer essas obras lindas aí que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês também. Sua formação é em arquitetura e urbanismo, você é professor de universidade e fotógrafo profissional desde 89. Como é que começou essa paixão pela fotografia, Marcos? Isso mesmo. Bom, quando eu fiz a faculdade de arquitetura e urbanismo, que faz bastante tempo, a gente usava muita fotografia enquanto instrumento de linguagem, né? Isso era incentivado demais durante o curso. Mas eu, antes de entrar na faculdade, já tive contato com a fotografia. Já gostava. Já e aí gostava. Na faculdade você percebeu que de repente tinha um dom ali na história, né? Exatamente. Meu pai foi um fotógrafo amador muito bom e ele tinha um equipamento em casa, assim, não muita coisa, e também um pequeno laboratório no fundo da garagem, né? Então aquilo sempre foi muito fascinante. Você cresceu ali vendo aquilo também, né? Ele não usava assim com tanta intensidade, mas aquilo estava ali disponível. Sim. E as fotografias que a gente tinha de família eram todas muito bem feitas por ele, né? Então nesse universo, e também ele assinava revistas de fotografia, livros, então a gente tinha isso disponível em casa. E uma das maneiras de você aprender a fotografar, isso eu sempre falo para quem eu dou aula, é você ver imagens, né? E hoje é muito fácil a gente pensar por conta da internet, né? A tecnologia ajuda muito, mas, né? Os benditos efeitos, exatamente, né, que as pessoas usam mas muito. 30 anos atrás, você não ter tinha disponível nada disso. revista Pois National Geographic em casa, isso foi, sem dúvida nenhuma, me ajudou muito, né? É verdade. Bom, e agora, gente, ele está lançando 5 livros ao mesmo tempo. Se não bastasse um, são 5. Isso mesmo, eles estão aqui, os livros. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. E me fala uma coisa, o que me surpreendeu nesses seus 5 livros, todos têm muitas paisagens, tem pessoas também, mas um ele fez especificamente de tatuagem, que é o Tatu, né? É o livro Tatu. Se você puder até pegar ele pra gente dar uma olhadinha. A gente tem, inclusive, algumas imagens aí, se puder passar. Do livro, como que foi? De onde veio essa ideia de fotografar pessoas tatuadas, Marcos? Então, essa ideia ela começou, na verdade, 2 anos atrás, quando eu fiz a 11ª edição da revista Guaiaó, que eu faço aqui em Santos. Isso. A Guaiaó ela é uma revista que ela é temática e naquela edição ela se chamava Culto ao Corpo. Então a gente abordou de várias maneiras, em várias editoriais ali, essa questão do culto ao corpo, que é uma questão bem contemporânea. Numa delas, eu fiz um pequeno ensaio com 20 pessoas que tinham tatuagem. Que hoje em dia é muito comum, né, Hoje Marcos? é muito comum. Mas quando eu fiz essas 20 pessoas, 2 anos atrás, como eu falei, já tinha gente me procurando para querer fazer mais e eu gostei muito também do resultado e queria estender isso. Justamente por essa sensação que a gente tem que a tatuagem hoje está entranhada na sociedade. Sim, né? Exatamente. É muito comum as pessoas terem tatuagem, né? E a gente vê aí que você consegue também mandar uma mensagem através desse livro, né? Sim, porque você mostra aí pessoas de várias idades, várias profissões, né? Exatamente. E que são eu quis tatuadas. justamente era tirar essa questão do estereótipo da tatuagem, né? Tem todos os perfis que você possa imaginar, isso foi uma intenção clara minha, todos os tipos de pessoa, idade, corpos, lugares com a tatuagem. Muito legal. E isso está bem claro no livro, são 105 pessoas, né? E como é que você escolheu essas pessoas? Então, eu evitei ao máximo colocar, assim, por exemplo, nas mídias sociais, que eu estava procurando gente para fazer o livro. Nossa, ia chover gente, né? O que mais tem é gente tatuada. Eu queria que, de alguma maneira, as pessoas tivessem alguma relação comigo, né? Tá. Então, eu começo com meus amigos e vou pedindo para os meus amigos me indicarem pessoas, né? Ah, interessante. No final das sessões, eu sempre perguntava, você conhece alguém que você acha interessante, que tenha uma história interessante, né? Isso para mim... porque inclusive no livro, gente, além da foto da pessoa tatuada, nesse caso um casal até, eles contam um pouquinho do motivo das tatuagens, né? E um pouquinho de si. Exatamente. Falam um pouco quem são eles, Exatamente. né? Ao final de cada sessão eu fazia 2 perguntas, né? E gravava isso. Eu perguntava quem é você, no sentido mais amplo, né, da pergunta, e qual o significado da tatuagem para você, né? E colhi os 105 depoimentos, depois eu mesmo fiz a transcrição, porque eu achei que eu não poderia delegar isso para uma outra pessoa, porque eu que tinha tido o contato, né, com cada um deles. E partimos para o livro, e ficou uma coisa bem interessante. Ficou muito bonito. Ele é todo em PB, né? A gente vê aí umas tatuagens lindas mesmo, umas fotos muito bem
feitas também, produzidas. E além desse livro Tatu, ele tem os outros 4 que também estão sendo lançados. Mas me explica só uma coisa primeiro, Marcos, por que 5 livros ao mesmo tempo? Como é que foi isso? Não bastava um só, não? Não, e fazer um livro de fotografia é muito Já difícil. Já é difícil imagina 5. Muito difícil aqui no Brasil, por uma questão assim da não valorização da cultura. Total, Você exatamente. fazer um livro de fotografia bem feito é caro, não é uma coisa barata. Se você fizer ele assim por vias não tão boas, em gráficas não tão boas, o resultado não fica tão interessante. Porque são fotos, né? A imagem é o mais importante. Exatamente, né? Você sacrifica o que é mais importante. Mas foi uma circunstância assim na minha vida que aconteceu. Eu faço uma parceria com a editora brasileira e eles vieram atrás de 2 acervos meus, que é um acervo sobre Fernando de Noronha e outro sobre bromélias da Mata Atlântica, que eram trabalhos que eu já tinha realizado quase que integralmente, estavam prontos para se transformarem em livros, né? Mas estavam arquivados. A gente fala, estavam na gaveta, esperando o momento correto. Então, ele veio me procurar porque ele estava com um projeto de fazer uma série de livros para colocar no exterior. Até esses livros são trilíngues, né? O Bromélias, Noronha e Tatu são trilíngues. Nessas, a gente começa a trabalhar em janeiro para fevereiro, na produção desses 2 livros. No meio do caminho, eu começo a fotografar os 105 tatuados, isso demorou quase 6 meses. E o ano foi correndo, né? Os livros não ficaram prontos todos ao mesmo tempo. Mas no segundo semestre, no segundo assim, do ano semestre passado, a gente já tinha 3 pronto. prontos, mas aí, antes do Tatu ficar pronto, a gente conseguiu captar numa lei de incentivo o projeto do Porto. Que é muito bacana também. Captamos integralmente, é um livro maior, ele é bilíngue. E aí nisso começa a produzir o livro do Porto, a fotografar. Demorei também 5 meses fotografando para esse projeto. E nesse livro, Marcos, você estava me contando que você usou também um acervo antigo, que eram fotos do seu pai, inclusive, né? Para poder contar a história. Exatamente. Para a gente era importante, na realização desse livro, como todo livro que você fala de um lugar específico, ele começa com um texto que dá um panorama histórico do Porto, né, desde da formação, da origem dele até o tempo atual. E eu quis evitar colocar as imagens tradicionais, antigas, que a gente sempre vê, aqueles caras carregando aqueles sacos de café. Sacos de café. Era a minha intenção fazer uma abertura de uma maneira diferente, com alguma coisa inédita. O meu pai tinha um acervo, eu falei anteriormente, era um fotógrafo amador, mas ele tinha um acervo de imagens muito boas do Porto dos anos 50 e 60. Aí você aproveitou o material dele para dar início aí nesse projeto. Fiz uma catalogação, né? Encontrei ali 7 pequenas histórias, que eu também não queria... O livro inteiro ele não é formado só de imagens bonitas, ele conta de alguma maneira algumas histórias. Então eu identifiquei 7 pequenas histórias, também colhi o depoimento dele, a gente fez a transcrição, ele fez questão de rever. Que legal. E a gente abre o livro com essa parte histórica que abrange os anos final dos 50 e início dos anos 60. E aí você completou também com as suas fotos aí atuais. A gente entra no Porto Contemporâneo, que, como eu falei, fotografei integralmente assim de maio a novembro. Entendi. Também foi um trabalho bem extenso, bem complexo. É, muito bonito. E é uma história muito rica também, né? Sim, o Porto de Santos. Muito detalhe, muita coisa que a gente não conhece. Muita gente não conhece, Exatamente. É verdade. Tá. Bom, e aí além do Tatu, do Porto de Santos, a gente tem também a Amazônia, Bromélias e o Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, que aí são mais paisagens, mais natureza, né, Marcos? Exatamente. Principalmente o bromélias, né, é uma espécie de plantas aqui não só Mata Atlântica, mas principalmente Mata Atlântica, uma espécie que sempre me atrai. Deu trabalho, hein, para fotografar só bromélias, fazer um livro só de bromélias. Só de bromélias. Né? E depois também a catalogação é outra coisa que dá muito trabalho. Mas aqui são aproximadamente 10 incursões assim na Mata Atlântica, subindo a serra a pé. Em pontos diferentes. Olha assim. só, e a gente vê o material pronto, assim, não imagina vê assim, o trabalho, não imagina, né? Por exemplo, o Caminho do Ouro em Paraty, eu subi 2 vezes, em Boiçucanga, Salesópolis. Pontos que você sabia que tinham bromélias. A Serra do Mar tem muito, né? Muito, Aqui perto em Bertioga, a Trilha d'Água, aquela subida para a cachoeira. Então, foram 10 incursões. Legal. Já um tempinho atrás, mas ele ficou um livro impecável. Assim. Aliás, todos, a impressão deles ficou impecável. Não, as fotos são muito nítidas, muito bacana mesmo. E aí tem o Amazônia. E o Amazônia também, ele é também fruto dessa parceria com a
editora brasileira. Eles precisaram, em algum momento, para consolidar esse livro de imagens da Amazônia. Eu já tinha ido lá algumas vezes. E ele o que é interessante dele, que é uma imagem, uma visão assim também fora dos estereótipos que a gente tem, né? Sim. Ele é muito ligado à questão da água, do ser humano. Ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a entender como Amazônia. Eu costumo falar que os fotógrafos têm um olhar diferente para as coisas, né? A gente que é amador na fotografia vê de uma forma. A impressão que eu tenho é que vocês enxergam de outra e aí conseguem passar isso através das lentes da imagem, ali. né? Tem um poeta francês, o Paul Valéry, ele falava que o fotógrafo é o que empresta os olhos, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso que você falou. A gente tenta ver de uma maneira diferente aquilo que está ali no cotidiano, no dia a dia, que as pessoas não conseguem perceber. É verdade, ó, tem pessoas também, muito bacana. São ribeirinhos, lá no Rio Solimões, um lugar bem interessante. E aí tem o Fernando de Noronha, que também são paisagens também, maravilhosas, principalmente né? paisagens, o ser humano paradisíaco, né? É um lugar muito interessante. Ele é principalmente de paisagens, mas o ser humano aparece aqui e aparece também muita coisa de fauna e flora. Eu chamo ele de acima da linha d'água, né? Não tem nenhuma imagem assim subaquática, né? Tá. As imagens são todas acima do nível da água. Muito bonito também. E por que você escolheu Fernando de Noronha? É um lugar que você gosta? Olha, por conta assim do meu trabalho, como você falou logo no comecinho, eu sempre tive ligado a questões ambientais. Eu fui 5 vezes na minha vida a Noronha, né? Se apaixonou e resolveu fazer que é uma sorte, eu acho um lugar incrível, assim. E eu acho que no Brasil é um dos lugares onde você tem assim mais a sensação daquela natureza supostamente ainda preservada. Então lá você tem isso, há um controle muito rigoroso pela questão assim da preservação, da não interferência do ser humano, apesar da quantidade assim enorme de turistas que frequentam o local. Que vem aumentando, né? Vem Cada aumentando. vez mais, mas é um lugar onde você tem isso, assim, ainda sabe? Tem a essa pujança, né? As praias são limpas, você não encontra uma bituca de cigarro na areia, coisa que é... Conscientização também, né, Marcos? É diferente. Bom, as suas fotografias integram acervos permanentes de vários museus importantes em São Paulo, como o MASP, o Museu da Arte Moderna, o MIS. E você também já teve obras expostas em exposições dentro e fora do país, né? Sim. Como é que você vê esse reconhecimento, Marcos? Hoje em dia, né, que é tudo tão complicado. Olha, isso é não que eu tenha buscado isso, mas eu tentei, desde o meu começo com a fotografia, eu sempre procurei fazer exposições e fazer um trabalho sério, diferente. E a coisa foi caminhando naturalmente, eu não posso... É uma consequência, né, eu do não trabalho. posso te dizer que eu busquei isso em nenhum momento, né? E fui fazendo e o caminho foi me levando nesse sentido, assim, não foi uma busca. E onde as pessoas podem encontrar aí as suas obras, esses 5 livros que você está lançando agora, eles podem ser encontrados aonde? Tem pela internet também? Tem, olha, as principais livrarias no Brasil e na própria Amazon, que é uma empresa pela internet, internacional. né? Pela internet você encontra todos esses e alguns outros meus mais antigos também. E para acompanhar a sua carreira nas redes sociais também tem, também, né? Marcos Piffer. É Piffer com 2 Fs, né? Isso, Facebook e o Instagram. E eu tenho um site muito bacana, que ele é um banco de imagens. É verdade, eu visitei o seu site, muito bacana mesmo, vale a pena. Deve ter ali mais de 5 mil imagens ali dentro, é bom perder um tempo lá dentro. Ah, com certeza, uma delícia, né? Muita coisa. Bom, muito obrigada pela sua entrevista, Marcos. Imagina, eu te agradeço. Eu que te agradeço mais uma vez. Conversei com o Marcos Piffer, fotógrafo santista. Obrigada, viu, Marcos? Boa tarde para você.